Capítulo 8. O caminho do Espírito. A guerra contra a carne não termina. A carne foi crucificada, mas ainda tenta ressuscitar. O novo nascimento nos posiciona espiritualmente como novas criaturas, seladas com o Espírito e livres do domínio da carne. Mas isso não significa que a carne desapareceu. Ela foi crucificada, mas ainda esperneia na cruz. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Romanos capítulo 6, versículo 6. O verbo foi crucificado mostra que a sentença já foi decretada, mas até o último suspiro a carne tentará se mover. Ela já perdeu a autoridade, mas ainda tenta influenciar. A carne crucificada ainda grita, mas já não tem o trono. O nascido do Espírito já não é mais servo da carne, mas a carne, como um inimigo derrotado, ainda sussurra tentações, desejos e resistências. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas capítulo 5, versículo 24. A cruz é um decreto de morte, mas a aplicação dessa morte exige perseverança. A carne não desiste facilmente do controle. A velha natureza vai tentar reviver nos dias de crise, tentação, decepção e solidão. Ela vai buscar brechas para restaurar o governo, e se não houver vigilância, ela se levanta novamente, mesmo num nascido de novo. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro. Gálatas, capítulo 5, versículo 17. A guerra é real. A cruz matou a carne judicialmente, mas diariamente a fé precisa reafirmar essa sentença. A carne não se converte. Ela precisa ser crucificada todos os dias. A inclinação da carne não será purificada. Será apenas controlada pelo domínio do Espírito. O sangue nos salvou, mas a cruz nos disciplina. O Espírito nos cela, mas a cruz nos governa. Cada dia tomo a minha cruz e sigo a Cristo. Paráfrase de Lucas, capítulo 9, versículo 23. O velho homem morreu, mas a lembrança dele ainda tenta assumir o controle. E só existe uma resposta: manter a carne crucificada. A carne não precisa de espaço, ela precisa de cruz. E o que é nascido do Espírito não negocia com a velha natureza. Ele a crucifica dia após dia. A mente de Cristo, a natureza do reino implantada pelo Espírito. O novo nascimento não é apenas uma mudança de status, é uma mudança de governo. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Ter a mente de Cristo não significa apenas pensar positivamente. É pensar como o Filho, desejar como o Filho, obedecer como o Filho. A mente de Cristo não é fruto de estudo, é resultado de nova natureza. A mente de Adão busca autonomia. A mente de Cristo vive em obediência. A carne deseja governar a si mesma. O Espírito nos ensina a depender. O velho homem se exalta. O novo homem se submete. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
Filipenses, capítulo 2, versículo 5. A mente de Cristo é humilde, obediente, rendida à vontade do Pai, mesmo quando isso custa cruz, dor e renúncia. A mente de Cristo é formada em nós pelo Espírito, não pela força humana. Porque os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Romanos, capítulo 8, versículo 5. O nascido do Espírito tem novos desejos, novos impulsos, nova inclinação. Ele não apenas sabe o que é certo, ele quer o que é certo. O reino de Deus não é conquistado por inteligência, mas por rendição. Muitos conhecem as Escrituras, mas resistem à vontade de Deus. Muitos sabem sobre o reino, mas ainda pensam com a mente da carne. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Romanos capítulo 8, versículo 7. A mente de Cristo não é fruto de esforço, mas de rendição. Ela nasce quando o trono do coração é entregue a outro rei. Quem nasce do alto não vive mais por seus próprios pensamentos, pois sua mente foi lavada, renovada e ocupada por Cristo. A mente de Cristo é o DNA do reino em nós. Onde ela governa, a carne silencia. Onde ela reina, o Pai é glorificado. Andar no Espírito é guerrear contra a inclinação da alma. Andar no Espírito não é andar no automático, é travar uma guerra interna contra tudo o que ainda tenta assumir o trono, a vontade própria, os sentimentos desordenados, os desejos contrários à palavra. Essa guerra não se trava com espadas, mas com rendição. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro. Gálatas capítulo 5, versículo 17. O crente que não sente essa luta diária, provavelmente já entregou as armas. A guerra é o sinal de que o Espírito está em ação, resistindo à inclinação natural da alma. A alma quer governar, mas o Espírito quer conduzir. A alma é o lugar das emoções, da razão e da vontade. Quando a alma governa, o homem é guiado pelo que sente. Quando o Espírito governa, o homem é guiado pela verdade. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Provérbios, capítulo 14, versículo 12. O Espírito nunca nos conduzirá com base em sentimentos. Ele nos conduz pela vontade do Pai. A inclinação da alma é sutil, mas mortal. A alma diz: siga seu coração. O Espírito diz: negue-se a si mesmo. A alma diz: se te faz bem, faça. O Espírito diz: se agrada ao Pai, obedeça. O que confia no seu próprio coração é insensato. Provérbios, capítulo 28, versículo 26. A inclinação da alma é o disfarce da carne para continuar no controle. Mas quem é nascido do Espírito não segue inclinações, segue direção. A guerra contra a alma é vencida com entrega, não com esforço. Não vencemos a carne nos esforçando, vencemos nos rendendo. A alma se cala quando o Espírito é entronizado, e o Espírito só é entronizado quando a cruz é levantada dentro de nós.
Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1. Andar no Espírito é travar, diariamente, uma guerra silenciosa, contra a vontade própria, contra os impulsos da alma, contra a razão que se opõe à fé. A carne grita, a alma insiste, mas o Espírito reina onde há cruz, e onde ele reina, há paz, mesmo em meio à guerra. A voz do Espírito é sutil, mas poderosa. O Espírito Santo não compete com a gritaria da carne. Ele não invade, não força, não manipula. Ele sussurra, corrige, direciona, constrange em amor. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Isaías, capítulo 30, versículo 21. Enquanto a carne vocifera desejos, o Espírito fala no íntimo. Sua voz pode ser suave, mas é a única que conduz à vida. Quem se acostuma com o barulho da alma, deixa de ouvir o Espírito. A carne tem pressa, o Espírito tem direção. A alma grita reações, o Espírito traz respostas. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Deus nunca nos manipula. Ele nos convence, e a arma do Espírito é a verdade. Ouvir o Espírito exige silêncio interior. Muitos dizem: não ouço Deus, mas estão tomados por barulhos internos. Medo, ansiedade, razão, pecado não confessado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. O Espírito fala, mas só quem cala a carne e silencia a alma consegue ouvir. A voz do Espírito confronta, consola e confirma. Ela confronta o pecado, consola a dor e confirma o caminho. Ela te leva ao arrependimento, à obediência e à maturidade. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. João, capítulo 16, versículo 13. A voz do Espírito não te leva ao conforto carnal, mas ao centro da vontade do Pai. O Espírito fala, ainda hoje, mas nem todos querem ouvir, porque ouvir o Espírito exige renúncia, rendição e temor. Quem anda no Espírito ouve mais do que palavras, ouve a vontade de Deus. E quem ouve, caminha na luz. Quem anda no Espírito não satisfaz os desejos da carne. Andar no Espírito não é apenas evitar o pecado, é impedir que a carne dite a agenda da vida. Quem caminha no Espírito não alimenta desejos contrários à santidade, nem flerta com tentações, nem dá espaço para a velha natureza respirar. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. A ordem é clara: ande no espírito.
e a carne perde força. Pare de andar, e a carne retoma o controle. A carne só sobrevive onde há espaço e alimento. A carne não morre por remorso, por oração superficial ou por religiosidade. Ela morre quando deixamos de alimentá-la. Quem assiste o que a carne gosta, a fortalece. Quem escuta o que ela deseja, a mantém ativa. Quem consente com pequenas concessões, dá brechas para sua volta. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Romanos, capítulo 8, versículo 5. Quem vive pelo Espírito troca a fonte da inclinação. Andar no Espírito é ser seletivo, com o que vê, ouve e pensa. É desligar o que estimula desejos impuros. É cortar o que desperta a velha natureza. É recusar toda sugestão que gere vaidade, orgulho, sensualidade ou rebeldia. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Romanos, capítulo 13, versículo 14. O andar do Espírito não é passivo, é militante. Não basta evitar o mal. É preciso rejeitar o que desperta o mal. O Espírito Santo é santo. Ele não coabita com a carne ativa. Onde a carne manda, o Espírito silencia. Onde a carne é alimentada, o Espírito é entristecido. Onde a carne governa, o céu não se manifesta. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Quem anda no Espírito se recusa a negociar com a carne. Ele não satisfaz, ele crucifica. O segredo da vitória sobre a carne não está na força própria, mas no andar com o Espírito. O crente que anda no Espírito vence, não porque é forte, mas porque é rendido. Andar no Espírito é viver de tal forma que a carne nem tenha espaço para respirar. Onde o Espírito reina, os desejos da carne morrem sufocados pela presença de Deus. O fruto do Espírito é a evidência de quem governa. Não adianta declarar que anda no Espírito se a vida não carrega o fruto. O fruto do Espírito não é uma teoria, é uma evidência. Não se trata de dons, posição na igreja ou aparência de piedade. Quem está sendo governado pelo Espírito manifesta a vida de Cristo. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. O fruto é um só, com múltiplas expressões. Não são comportamentos forçados, mas são manifestações naturais de quem foi transformado por dentro. O fruto do Espírito denuncia quem está no trono. A carne produz obras e elas são evidentes. Ver Gálatas 5:19. Mas o Espírito produz fruto e ele fala por si. O amor não é carnal, mas sacrificial. O gozo não é momentâneo, mas eterno. A paz não é algo emocional, mas firme, mesmo em meio à guerra. A longanimidade não é paciência fingida, mas resistência firme. A benignidade e bondade não são marketing, mas compaixão real. A fé não é positivismo, mas convicção espiritual. A mansidão e temperança não são sinônimos de apatia, mas domínio próprio com humildade. Contra estas coisas não há lei. Gálatas, capítulo 5, versículo 23.
Ninguém pode acusar um crente cheio do fruto do Espírito, porque ele vive acima das regras, isto é, no reino. O fruto do Espírito não é produzido por esforço, mas por permanecer na videira. O segredo do fruto não está nos ramos, mas na raiz. Não se produz fruto tentando ser bom, se produz fruto permanecendo em Cristo. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. João, capítulo 15, versículo 5. Quanto mais o Espírito governa, mais o fruto aparece e mais a carne é esquecida. O fruto do Espírito não é um currículo, é um testemunho. Ele mostra claramente quem está no trono, ou a carne, ou o Espírito. Você não precisa dizer que anda com Deus. Se o fruto está lá, todos verão. Onde há fruto, há vida. E onde há vida, a carne não reina mais.